reunidos num mês de julho frio, que amanheceu meio chuvoso, né? Isso já é uma prova, levantar da cama para enfrentar o dia. Com a graça de Deus, estamos reunidos aqui, em nome de Jesus. Essa casa que recebe a gente com tanto carinho, com tanto amor, né? E não deixamos de formar uma família, né? A família das quartas-feiras, porque a gente, graças a Deus, um quer o bem do outro, né? Às vezes nem sabemos, né, o que as pessoas passam, mas quando a gente se vê aqui toda quarta-feira é uma alegria, graças a Deus, né? Bom, só lembrando, né, algumas coisinhas. Nós estamos fazendo as cestas básicas. A casa ajuda 60 famílias todo mês. Então, quem puder ajudar com qualquer coisa não perecível, café, leite, macarrão, arroz, feijão, o que vocês puderem ajudar. Às vezes, um pacotinho pode fazer diferença para alguém, tá? Não é obrigado, é dado de coração. Lembrando que nós temos, de segunda, terça e quinta-feira, nós temos as palestras e passes a partir das 20 horas, quarta-feira às 14, sábado às 17 e domingo às 10 horas também com evangelização infantil. Então, quem tem os baixinhos, trazer, por favor, que é, como dizia minha mãe, é de pequeno que se torce pepino, né? Então, é mais ou menos por aí. Plantão de atendimento. Segunda, terça e quinta-feira, a partir das 19h15, quarta-feira, a partir das 13h15, sábado, às 16h30. E domingo, a partir das 9h30. É sempre bom, antes da gente passar para tomar os passes, é sempre bom passar no plantão, para o plantão direcionar para ver que tipo de passe que vocês vão tomar, quantos passes vocês vão ter que fazer e tudo mais. É sempre bom. E aviso, em novembro, dias 6, 7 e 8, a gente vai fazer uma viagem para Araxá. Quem tiver interesse, por favor, procurar o Mauro, a Cida ou a Sandra, tá? Hoje nenhum dos três estão aqui, mas eles estão sempre por aqui. E a Sandra é aquela loira que sempre fica na biblioteca, tá? Ali na lojinha, na livraria, tá bom? Bom, então, vamos nos aquietando, né? Lembrando sempre que a partir do momento que a gente entra nessa casa, a gente já está sendo assistida, não é só o passe lá dentro. Quando a gente entrou pelo portão, já tem sempre um abraço amigo te recebendo para justamente já começar a fazer o tratamento. A palestra que nós fazemos geralmente é para nós, para quem está nos acompanhando, né? E também para a gente começar a entrar no clima, se acalmar, né? Se acalmar, esquecer os problemas que porventura a gente tenha do outro lado do portão. E aqui a gente vai tentar esvaziar a mente para deixar assim alguns minutinhos para a gente, para alimentar o espírito da gente, tá bom? Então vamos nos acalmar, vamos cerrando os olhos, agradecendo ao plano espiritual, graças a Deus, por esse carinho, por esse amor imenso que eles sempre nos dão, todos os dias. Agradecendo também a preparação dessa casa, pedindo a bênção dos seus dirigentes, nos acalmando e agradecendo, acima de tudo, por estarmos aqui essa tarde. Que seja uma tarde de muito proveito, que seja realmente um alimento para nossas almas. Que assim seja, amém. E hoje quem vamos ter como palestrante? José Roberto. José Roberto, falando sobre Na Senda do Cristo. Na Senda do Cristo. Boa tarde a todos aqui presentes, nossos irmãos em Jesus, também aqueles que nos assistem via internet. E é sempre uma alegria, eu digo, quando podemos falar do Evangelho de Jesus na interpretação da doutrina espírita. Jesus nos trouxe, mais do que seus ensinamentos, nos trouxe seus exemplos. E a doutrina espírita, através da codificação feita por Allan Kardec, nos traz todos os esclarecimentos necessários para o Evangelho de Jesus. Ou seja,
O Espiritismo nada mais é do que o cristianismo redivivo. Nós estamos então, queridos companheiros, falando sobre os ensinamentos e os exemplos de Jesus. Nós vamos abordar um tema hoje do livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O tema é Na Senda do Cristo. E Emmanuel, muito sabiamente, vai buscar nos evangelhos canônicos, e mais especificamente no Evangelho de Mateus, a passagem que dá origem a esse tema. Diz Jesus aos seus discípulos: amai os vossos inimigos e amai os que vos perseguem. Quando Jesus pronunciou esse ensinamento, ele foi além. Ele disse aos seus discípulos: que vantagem tereis vós amando os vossos amigos, os vossos irmãos? Pois assim também não os fazem os gentios, ou seja, aqueles que não têm o ensinamento de Jesus, não têm aquele seu ensinamento. Portanto, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Assim, Jesus está colocando de uma forma bastante simples e objetiva aquele segundo mandamento que ele diz ser tão importante quanto o primeiro, quando os fariseus os questionaram, segundo o Evangelho de Lucas: Senhor, qual é o maior mandamento? E Jesus então diz: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. Mas existe um segundo mandamento tão importante quanto esse, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E esses dois mandamentos englobam todas as leis e todas as profecias. Dessa forma, quando Jesus fala do nosso próximo, também fala do nosso inimigo. Porque o nosso inimigo, queridos companheiros, nada mais são aqueles espíritos que estão aqui para que possamos com eles nos reajustarmos. Não necessariamente eles têm que se reajustar a nós. Nós não sabemos as nossas encarnações pretéritas, não sabemos. Sabiamente o Senhor, o Criador, faz com que nós tenhamos o esquecimento das encarnações passadas, para que nessa encarnação nós possamos exercitar esse amor que Jesus nos ensina. Amar os inimigos, amar o seu próximo, amar o seu irmão. Assim, nós estamos tendo a grande oportunidade do nosso reajuste. Possivelmente, em outras oportunidades, não sabemos o que fizemos, não sabemos se fomos nós os seus detratores. Não temos o conhecimento de quanto os prejudicamos em encarnações passadas. Não temos o mínimo conhecimento do que se passou. E agora, com o esclarecimento que nós temos, com a mensagem de Jesus, com a mensagem da doutrina espírita que nos faz entender, nos faz compreender tudo aquilo que nós temos em nossas encarnações passadas, aquilo que nós precisamos para nossos reajustes, nós possamos então exercitar o amor, exercitar a fraternidade, exercitar a união. Quando nós falamos de inimigos, nós não estamos simplesmente falando, queridos companheiros, daquelas pessoas que nós cruzamos pelas ruas, aquelas pessoas que nós sequer temos o grande conhecimento, aquelas pessoas que estão no nosso trabalho. Nós estamos falando também daquelas pessoas que convivem junto a nós, daquelas pessoas que foram colocadas no nosso lar, ou nós fomos colocados nos seus lares, para que nessa oportunidade pudéssemos exercitar o amor e entrarmos em harmonia com eles. Sabemos que existem espíritos em desarmonia, ou seja, espíritos que são os nossos desafetos, aqueles espíritos que no passado nós tivemos grandes desentendimentos. Porque nós, como espíritos imortais, nós estamos aqui, não sabemos qual é o número de encarnações que nós já tivemos nesse planeta.
Nós tivemos N encarnações. E nessas encarnações nós fomos construindo toda a nossa caminhada. Nós fomos construindo os nossos valores. E esses valores que nós construímos não necessariamente são valores reais, valores positivos. Nós podemos estar enganados, podemos estar construindo valores que não necessariamente contribuem para a nossa evolução. E durante essa nossa jornada, conforme esclarece Joana de Ângeles, nós vamos construindo aqueles arquétipos, que são aqueles arquétipos, são justamente esses valores. Desde a nossa primeira encarnação como ser huminal, desde que a primeira encarnação que nós tivemos no ser humano, já constituídos como espírito, nós já trazemos alguns valores dos reinos em que nós estagiamos. Nós estagiamos no reino mineral, não como espírito, mas como o princípio inteligente, no reino vegetal, no reino animal, e no próprio reino animal nós vamos construindo aqueles valores. Então, quando nós temos a primeira encarnação, nós já temos aqueles valores constituídos. E dali para frente, de acordo com a nossa tendência, ou de acordo com aquilo que nós compreendemos, nós vamos exercitando esses valores. Às vezes nós estamos no caminho errado. Nós não estamos no caminho correto. Nós escolhemos aquela porta estreita, que conforme Jesus prega a porta de Jerusalém, quando tem o grande portal e a porta estreita, e Jesus diz, preferi a porta estreita, porque ela é a porta que leva à perfeição, e apertado é esse caminho que nos conduz a Ele. A porta larga é a porta espaçosa, e largo é o caminho que nos leva à perdição. Então esses valores, às vezes, nós construímos caminhando pelo lado mais fácil, pelo caminho mais fácil. Aqueles valores que nós entendemos que são os valores materiais, aqueles valores que nós devemos nos ater a eles, quando na realidade nós temos os valores espirituais a cultivar. Tudo que é material tem um início e tem um fim. Os espíritos esclarecem a Kardec que tudo que é material tem um início e vai terminar um dia. Não terminando pela destruição, mas pela transformação, porque nós sabemos que pela lei de física, no universo nada se perde, tudo se transforma. Mas o que é espiritual não se perde, ele se transforma sim, se nós nos esforçarmos para burilar os bons valores, o lado moral, que é o que Jesus veio nos trazer na sua doutrina, o lado moral. Portanto, esses valores que nós construímos nessas encarnações, que são esses arquétipos, né, que são os valores que a Joana de Ângeles, que é o espírito guia do Divaldo Pereira Franco nos esclarece, nós vamos levando por todas as nossas encarnações. E aí então acontece os nossos antagônicos, aquelas pessoas que nós temos grandes adversidades, e que nós erroneamente pensamos nesse momento que essas adversidades nós vamos simplesmente esquecê-las. Não vamos esquecê-las. Na imortalidade do nosso espírito, nós vamos em algum momento nos harmonizar com elas. E somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Pai. Não adianta nós queremos fazer distinção nesse momento. Por isso que Jesus prega a fraternidade. Aquele que está no caminho certo, aquele que está no caminho errado, aquele que cometeu, que atentou contra as leis dos homens e as leis de Deus, são todos nossos irmãos. Jesus mesmo disse que não se perderá uma ovelha sequer do meu rebanho. Por outro lado, companheiros, nós temos aqueles afetos que são desarmônicos. O que são esses afetos desarmônicos? Com os quais nós temos também que nos entender, nós temos que nos harmonizar. E que eventualmente caem no nosso lar, ou nós caímos em seus lares como filhos, como sobrinhos, ou às vezes como alguém que se achega a esse lar e é por ele recolhido. Esses afetos desarmônicos são aquelas pessoas que nós amamos de forma errada, em que nós pensamos que estamos construindo alguma coisa muito boa, que estamos protegendo a pessoa, ou que estamos fazendo com que ela seja feliz. Nós estamos entrando em desarmonia.
Via de regra, são aqueles relacionamentos errados que nós temos e que todo ser humano é sujeito a isso, porque nós somos imperfeitos, nós somos espíritos criados puros e ignorantes, somos ainda muito imperfeitos, nós estamos a caminho da perfeição, mas nós somos imperfeitos, nós necessitamos burilar os verdadeiros valores, por isso nós temos essas oportunidades. E esses afetos desarmônicos são aqueles amores do passado, aqueles relacionamentos fora do casamento, enfim, tudo aquilo que nós fizemos em desacordo com a lei divina e a lei natural, nós temos que nesse momento nos ressarcir, nos harmonizar. E é essa oportunidade bendita que o Criador nos oferece através da reencarnação e que nós às vezes não entendemos. Aquele filho incompreendido, aquele pai que nós não podemos entendê-lo, achando que é um déspota, que é um ditador, que está ditando regras e nós não conseguimos entendê-lo. Aquela mãe, às vezes, a que nos proporcionou a encarnação nesse planeta, nós, às vezes, via de regra, não a entendemos. O nosso irmão, que através no mesmo ventre foi concebido como um espírito que está aqui nesse momento para que possamos nos entender, às vezes nós não compreendemos. Mas essa é a bondade de Deus, essa é a grande virtude. Por isso que Jesus nos exorta, amai os vossos inimigos. Porque se amarmos aqueles que nos amam, assim não fazem também os gentios, disse Jesus. Nós não estaremos em nada contribuindo para o nosso progresso espiritual. O próprio Jesus, em seu apostolado, na sua grande missão, a única encarnação nesse planeta Terra, que é o Espírito que realmente encarnou por uma única vez nesse planeta, como governador planetário que ele é, e participou da própria criação desse planeta, enfrentou grandes dificuldades. E às vezes nós interpretando erroneamente os próprios evangelhos, achando que essas narrativas, que os evangelhos nada mais são do que as narrativas sobre um período da vida de Jesus e não toda a vida de Jesus. Existe um lapso nos evangelhos que não é narrado sobre a vida de Jesus. Narra sobre a sua infância, sobre o seu nascimento, narra até os 13 anos, como quando Jesus é apresentado ao templo de Jerusalém, né, como um judeu, como que ele era, fazendo nesse momento a apresentação à sociedade, né, a maioridade, que segundo a religião judaica, é o bar mitzvah, é o comprometimento com as leis. Comprometimento com as leis, nesse momento adquire a maioridade. Daí para frente nós não temos nenhum relato mais sobre Jesus, a não ser aos 33 anos, cerca de 30 anos, onde naquele curto período nós temos a grande parte do Evangelho que relata sobre sua vida. Mas Jesus enfrentou grandes dificuldades, ele foi uma pessoa que encarnou, esteve aqui presente, carne e osso, como nós. Foi concebido como nós fomos concebidos, porque a lei divina, a lei natural, a lei de Deus é uma só, não tem exceção. E Jesus enfrentou dificuldades, claro que enfrentou dificuldades. E nós vemos então nas narrativas evangélicas as dificuldades enfrentadas por Jesus e às vezes nós interpretamos erroneamente. O caso de Judas, por exemplo, uma interpretação totalmente errada que nós temos, porque Jesus nos diz, amai os vossos inimigos, nós então interpretamos essa passagem como alguém que está tirando o mestre de nós, muito pelo contrário. Não é assim que acontece. Os próprios evangelhos omitem certos detalhes. As traduções dos evangelhos são traduções que adquiriram várias vertentes, porque os evangelhos não foram escritos, queridos companheiros, pelos próprios evangelistas. Eles foram escritos muito depois. O Evangelho de Mateus, por exemplo, foi escrito no ano 60, porque o costume judaico era de narrativa. É um costume existente. Isso já é dos próprios patriarcas que narravam para os primogênitos a própria dinastia, a própria origem da sua vertente, da sua família, da sua raça.
E então é questão de narrativa. E depois alguém escreveu, transcreveu em grego e aramaico, a maioria das vezes em aramaico, que é uma linguagem simbólica, onde um símbolo tem vários significados, como é o próprio hebraico, que alguns símbolos têm alguns significados, vários significados. Então, esses evangelhos, eles contêm informações, nós não podemos levar como um livro de histórias ou como um romance, que nos leva à emoção de poder odiar ou poder ter uma interpretação que alguém está prejudicando, alguém é inimigo, alguém é traidor, alguém não serve. Muito pelo contrário, somos todos irmãos segundo Jesus. Amai os vossos inimigos, conforme Mateus relata no seu evangelho. Jesus teve tantas dificuldades, mas a necessidade das suas dificuldades era para que colocasse a nosso exemplo. A nosso exemplo. Jesus sempre dizia: vinde a mim, porque o meu jugo é leve e meu fardo é suave. E jugo, a nossa companheira Leda aqui esclareceu muito bem para nós, que jugo era aquela madeira que se colocava nos ombros, onde se colocava o que se queria transportar em cada lado, o peso. O jugo dele é leve. Então aquilo que está nos ombros de Jesus, falou: vinde a mim, porque isso que está nos meus ombros é leve. E o fardo que eu carrego é suave. Imagina, isso é um exemplo, já é um grande exemplo para nos exortar à compreensão, ao entendimento, saber que as nossas dificuldades, nossas vicissitudes vividas nesse planeta, são simplesmente colocadas como provas para que nós possamos mostrar que nós já aprendemos, nós já estamos evoluindo, porque esse é um planeta de provas e expiações. No momento em que nós tivermos merecimento, passaremos para um planeta de regeneração, onde haverá o bem, será o predominante sobre o mal. O mal quase não vai existir, mas nesse momento nós temos que fazer por merecer essa evolução, e depende de cada um de nós para que o nosso planeta se transforme. Então vamos ficar bem alertas, né, sobre todos esses noticiários, que às vezes nós nos inflamamos e entendemos que essas pessoas que estão aí são os nossos inimigos. Eles são os instrumentos que estão colocando essas dificuldades por conta própria, à mercê do seu livre-arbítrio. Nós devemos entender essas dificuldades como os obstáculos que temos que superá-lo. E não devemos absolutamente agir com críticas ácidas e agir como se fossem nossos inimigos, ou alguém que deveria ser extinto do planeta ou ser expulso daqui, ou coisa assim. São irmãos como nossos irmãos. São seres encarnados, espíritos encarnados. Nós somos espíritos encarnados como nós somos. Estão tendo sua oportunidade. É a oportunidade que tem com responsabilidade para promover o progresso da humanidade. Se eles escolhem a porta larga, é um problema deles. Nós temos que escolher o nosso caminho, a nossa porta. Vamos, portanto, partir para o lado da compreensão, do amor e da fraternidade. Jesus, quando já na pátria espiritual, no momento que já deixa o nosso planeta, ainda continua com grandes dificuldades. As grandes dificuldades através dos seus seguidores, da divulgação do seu evangelho, da sua doutrina. Assim como hoje nós temos grandes dificuldades na divulgação do evangelho, da doutrina de Jesus. Quando nós falamos de amor, de fraternidade, de compreensão, muitos podem interpretar de forma errada. Mas nós sabemos que estamos certos. Os cristãos também, naquela oportunidade, sabiam que estavam corretos. E Jesus confiava neles para a divulgação do seu evangelho, da sua doutrina. Porque somente através da sua doutrina, do seu evangelho, que se promoverá a regeneração desse nosso planeta. Nesse momento nós temos desdobramentos, como por exemplo Paulo de Tarso, que era um grande perseguidor dos cristãos. Paulo de Tarso era um rabino, ele era uma pessoa de grande destaque na sociedade rabínica. Ele era um dos 70 membros do Sinédrio, uma pessoa que tinha como certo herdar o cargo de Nicodemos. Quer dizer, era uma pessoa assim, de grande convicção, de grande conhecimento das leis e de grande fé.
e perseguia os cristãos, mas não porque ele era uma má pessoa. Esse é um grande exemplo de amar os nossos inimigos, não porque ele era uma má pessoa, absolutamente. Aqueles que o entendiam como seus inimigos tiveram, posteriormente, como seu grande esteio, como seu grande baluarte, como aquele que levou a Boa Nova fora da Palestina, fora de Israel, levou a Grécia, levou a Coríntio, levou a todos os cantos, todos os povos conhecidos. Ele levou a Boa Nova através das suas epístolas e suas viagens. E Paulo de Tarso, quando conhece Jesus, como nós temos essa oportunidade agora de conhecer Jesus, ele se transforma no grande pilar do cristianismo. E se não fosse Paulo de Tarso, possivelmente nós estaríamos falando do cristianismo hoje, e talvez sequer falando da doutrina espírita, porque sem o cristianismo não existiria a nossa doutrina. Portanto, Jesus prossegue nessa sua caminhada, mesmo após a sua passagem pelo planeta. Diz aqui que Jesus, segundo as palavras de Emmanuel, Jesus na sua época experimenta a incompreensão de sua época, auxilia sem ter o retorno. Ele nunca esperou o retorno. Alguém de vocês já escutou que Jesus fez algum milagre esperando algum elogio? Esperando que alguém viesse reconhecimento? Nunca. Absolutamente. Só um agradeceu. Só um daqueles daqueles que foram beneficiados, né, retornou para agradecer. Mas Jesus nunca esperou isso. Absolutamente. Então, é o que nós devemos fazer. Auxiliar sem esperar o reconhecimento, porque isso já estimula a vaidade. Se nós estamos aqui esperando o reconhecimento, vai estimular a nossa vaidade. Padece a desconfiança dos mais amados. Não acontecia com Jesus? Os próprios familiares de Jesus desconfiavam da sua missão. Não tinham com total confiança naquilo que Jesus estava fazendo. Tanto assim que naquele episódio onde Jesus se dirige à refeição sem lavar as mãos, que ele dá aquela lição maravilhosa, né? Porque lavar as mãos era um ato de profilaxia, está no Levítico, uma das leis, para lavar as mãos, para não se contaminar. Então ele se alimenta sem lavar as mãos. Aí diz uma pergunta: é lícito, né? Alguém pergunta a Jesus: é lícito alimentar sem lavar as mãos? Não. O importante não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Nesse momento, há o grande tumulto, e alguém diz: sua mãe e seus irmãos estão aí fora à sua procura, né? Quer dizer, eles também se preocupavam, eles não entendiam exatamente que aquela situação, aqueles ensinamentos que Jesus externava, provocava algum constrangimento. E eles tinham receio, então nem eles mesmo, às vezes, confiavam do que Jesus estava pregando, estava fazendo. Diz ainda, sabiamente, o nosso Emmanuel: ressurgindo no Espiritismo, o Evangelho faz-nos sentir que tornamos a carne para regenerar e reaprender. Exatamente isso que nós falamos. Quando nós retornamos à encarnação, e aí é a sabedoria divina, né? Nós temos várias oportunidades. Inclusive nós temos, mercê ao nosso esclarecimento, nós temos a grande oportunidade até de participarmos, de escolhermos o que nós queremos fazer aqui nesse planeta. E nós esquecemos, né? Ainda bem que nós esquecemos, porque senão nós traríamos aqui, né, como um roteiro: agora vou ter que amar a nossa irmã Matilde, porque tivemos uma desavença. Não, mas isso é verdade, isso é uma realidade de coração, nós te amamos. Ou senão nós temos que conviver com tal pessoa por isso, por aquilo. Nós temos esse esquecimento. E aqui é a grande oportunidade. Ora, se aqui nós estamos juntos, é por alguma razão, com toda certeza, né? Essa é a grande sabedoria divina que nos permite a multiplicidade das vidas materiais, né? Porque a vida espiritual é uma só. Somos criados únicos e indivisíveis, né? Somos individualidades, né? Diz ainda: acusar, reclamar, queixar-se não são verbos
conjugáveis no campo de nossos princípios. Exatamente. Não adianta reclamar, e não adianta nós queremos barganhar, né? Fazer promessa. Olha, se acontecer tal coisa, eu dou 20 cestas básicas. Aí não tem valor, né? Nós estamos fazendo uma troca, né? Isso não é amor, né? Não é amar ninguém, absolutamente. Então não se pode nem... A pessoa, às vezes, né, infelizmente, não compreende a situação daquele nosso companheiro, nosso irmão que vive nas ruas, mas não pode nem chegar perto dele, evita chegar perto dele. Aí faz uma promessa, olha, se eu conseguir tal coisa, se eu conseguir mudar de emprego, eu dou 20 cestas básicas. Aí chega perto daquele, dá a cesta básica, né, nem chega muito perto, né, porque também não conseguiu desenvolver o amor. Não tem valor, isso não é uma barganha. Então, não existe essa condição. Aquilo que nós temos que fazer tem que ser de coração, tem que ser realmente com amor, tem que ser vivenciando os ensinamentos de Jesus. E assim, queridos companheiros, nós vamos ficando nessa mensagem do Mestre Jesus. Amai os vossos inimigos. Ou seja, vamos interpretar melhor à luz da doutrina espírita. Amai seus irmãos, os quais você não os compreende, né? Ou amai os seus irmãos que não lhe compreendem, mas que inevitavelmente, nessa nossa longa caminhada, nessa nossa caminhada em direção ao aperfeiçoamento, que nós estamos trabalhando nisso, no momento nós vamos ter que nos entender e ser a grande família divina, a grande família onde Jesus é o nosso grande mestre e é, como podemos dizer, o nosso irmão maior, né? Que Jesus nos abençoe a todos, que Deus nosso Pai possa sempre estar conosco, nos protegendo, e que nós tenhamos o suficiente discernimento para entender seus ensinamentos e entender os ensinamentos à luz da doutrina espírita, né? Como dizem lá os indianos, né? Que as lamparinas dos nossos cérebros estejam acesas, né? E que a paz esteja com todos. A chefe falou que só pode uma pergunta. Então, quem estiver de braço levantado, por favor, abaixe. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o tema de hoje? Calma, gente. Uma só. Às vezes a gente se sente tão pequeno, né? Perto das ações e das coisas que Jesus tentou mostrar para a gente, né? No curto período que ele assumiu mesmo o posicionamento dele perante a humanidade e tudo mais, a gente se sente muito pequeno, né? Porque é uma formiguinha perto de um elefante mesmo. A gente se sente mais ou menos por aí. José Roberto, a gente sabe, natural, que Jesus é o nosso modelo a ser seguido. Ele mesmo declarou que ninguém iria ao Pai senão através dele, né? Então, esses ensinamentos, eles registram o quanto nós ainda estamos distantes ou próximos deles, né? Aquilo que nós já seguimos, que nós conquistamos. E Jesus, ainda depois do seu decesso, ele retorna, reafirmando tudo aquilo que ele tinha dito, né? E retorna para quem? Para aqueles que ficaram desconfiados, aqueles, será? Mas Jesus morreu, e agora? O que será de nós? Fugiram amedrontados, medo de enfrentar a milícia e tudo isso, né? De serem sacrificados. Ou não o reconheceram. Por isso que ele volta, confirmando uma das coisas, que a morte não existia, porque ele havia afirmado isso, não é?
se destruir esse templo, eu reconstruirei em 3 dias. E foi realmente o que aconteceu. Então ele retorna reafirmando isso. E convivendo com os seus discípulos, que era para atestar realmente tudo aquilo que ele já havia dito, né, pronunciado. E foi uma prova. E qual é a nossa prova? Paulo teve a prova também, né? Paulo também, quando ele caiu deslumbrado por aquela luz que inundou, ficou cego até, mas aí ele teve aquele insight, né? Aí ele percebeu e falou, nossa, então eu estava errado. E nós, só depois do desencarne a gente vai chegar a essa conclusão. Tem que ser agora, né? A oportunidade, né? Matheus, você está certo. A oportunidade que nós temos é agora na encarnação. Porque a hora que nós desencarnarmos, logicamente, nós vamos entender o mundo espiritual, ou de uma maneira suave ou de uma maneira dolorosa, nós vamos entender o mundo espiritual. Porque a hora que nós desencarnarmos, se nós tivermos... Nós ainda não entendemos muito bem, mas se nós tivermos mérito, se nós tivermos na nossa balança, tiver mais coisas positivas, né, mais valores bons construídos, né, nós vamos ter um entendimento melhor. Vai demorar. As obras que nós temos conhecimento, de André Luiz, do próprio Federico Figner, né, do irmão Jacó, tantas outras, né, e Federico Figner era um trabalhador, né, um exemplo que nós devemos seguir como trabalhador da doutrina espírita, né. Ele teve dificuldades também para se adaptar no mundo espiritual. Agora imagina se nós não tivermos nenhum mérito, nós vamos ter muitas dificuldades, né. Chega de mãos vazias, né? Porque justamente nós temos que levar alguma coisa, né? O que fizeste? São os talentos, né? O que fizeste com os talentos que eu te confiei? Eu enterrei. Então, você vai, vai ser atirado às trevas exteriores, né? Você vai sofrer, vai ficar no umbral lá, vai ficar um tempinho lá estagiando para entender, porque mercê da sua própria estado mental, você vai ficar lá, no umbral, né? Não é alguém que vai te colocar no umbral, ele vai ser atraído para lá, mercê do seu estado mental. Ora, se nós pegarmos aqueles 10 talentos e multiplicarmos e negociarmos e trouxermos as mãos cheias, aí nós vamos ter mérito. Mas não vai pensar que nós não vamos ter que reencarnar, vamos ter que reencarnar sim. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, meninos, vamos cerrando os olhos. Vamos doar um pouquinho do que a gente recebeu aqui hoje, nessa tarde. Lembrando sempre que vibrar, quando nós falamos em vibração, nada mais é do que desejar amor às pessoas. Vamos vibrar principalmente do nosso planeta. Vamos imaginá-lo numa luz rosa, envolto em todos os cantinhos, principalmente naqueles lugares que a gente sabe que infelizmente há desentendimentos. A gente coloca essa luz mais forte nesses lugares, para que levem um pouco de discernimento, principalmente aos seus dirigentes. Vamos vibrar também, principalmente nesse frio, para essas pessoas que não têm um teto para dormir, não têm um cobertor, que ao cair da noite eles se sintam protegidos, abençoados. Que Jesus, nesse instante, possa encher-lhes o coração de alegria, aquecendo-lhes. Vamos vibrar também para os nossos familiares, para as pessoas que estão em nossas mentes, que estão precisando de alguma forma, de alguma coisa, principalmente de um carinho. E vamos imaginar agora a porta da frente da nossa casa. Vamos imaginar
todos os anjos entrando por essa porta, retirando todos os miasmas, todas as formas de pensamentos, de cada cômodo, de cada cantinho do nosso lar. E que Jesus, nessa hora, resplandeça o nosso lar com bênçãos, para que seja realmente um templo sagrado, seja um templo de refazimento. E vamos vibrar por nós mesmos, para que nós tenhamos paciência e discernimento para encarar os problemas e as missões que escolhemos. E assim, imbuídos nesse amor, vamos agradecendo ao plano espiritual por todo o carinho, por todo o amor que sempre nos dedicou e que Ele sempre nos dedica, agradecendo mais uma vez a Jesus, nosso mestre, irmão querido, por esse aprendizado dessa tarde. E é com esse pensamento, com essa calma que temos agora no coração, que vamos nos manter em paz e daqui a pouquinho adentrar na sala dos passos. Que assim seja, amém.